Bom dia, que o Senhor Jesus abençoe a tua vida e o teu sábado. Ontem, sexta-feira, eu fui convidado a ministrar numa casa de recuperação e naquela chácara tem o alojamento feminino e o masculino. São todas pessoas dependentes químicas, são viciadas, estão ali tentando se libertar. Então tem um tratamento com psicólogo, né? E tem um tratamento de comida para desintoxicar. Alguns casos as pessoas tomam remédios, mas também naquele local tem um centro espiritual, tem uma igreja onde as pessoas se reúnem, tem um louvor e tem um momento da palavra. E eu cheguei naquela casa e quando eu vou em casas de recuperação, eu me sinto à vontade e as pessoas também, porque também como um ex-viciado, comecei a usar droga aos 14, 15 anos e fui parar aos 33. Então aquelas pessoas ouvem alguém que realmente foi liberto desse processo, então elas ficam mais à vontade, eu também. E naquele momento eu compartilhei ontem à noite essa passagem de Mateus capítulo 21, que diz: Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os vendedores e compradores que lá estavam. Virou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões e salteadores. Eu dizendo que Jesus entrou naquele templo físico da cidade de Jerusalém e ele denunciou a incredulidade daquele povo, daquela nação. E a incredulidade, ela se dá na narrativa da história dos 4 evangelhos, mas especificamente esse capítulo 21 está falando da última Páscoa do Senhor Jesus e da última semana do Senhor Jesus na terra. E no capítulo 21 ele entra de Jerusalém, de burrinho, e é ovacionado. Enfim, e Jesus entra dentro do templo. E ele denuncia porque o que ele está vendo lá dentro contraria a expectativa do céu. Aquilo foi feito para ser casa de oração, de entrega a Deus, mas eles tinham feito aquilo um circo de horror e de pecado. Aí eu perguntei para aquelas pessoas ali naquela noite: e quando Jesus entra na minha e na tua vida, o que ele tem olhado, percebido? Quais são os cambistas da nossa alma? Quais são os trapaceiros dos nossos sentimentos, dos nossos vícios, das pornografias? Essa caverna, esse labirinto, esse lodo que ele entra dentro de nós, porque, na verdade, o apóstolo Paulo diz que o templo de Deus não é feito por mãos humanas, mas somos todos nós que recebemos a palavra e o Espírito de Deus em nós. Nós passamos a ser santuário dele. E a pergunta é: o que Jesus está vendo na minha e na tua vida? O que nós estamos desejando, pensando, falando, agindo? Será que tem agradado a Deus? E todas essas questões têm nos diminuído e afastado da luz? E aí eu disse para eles que quando Jesus entra dentro do templo, se tiver algumas trevas, a Bíblia diz que a luz dissipa as trevas. Quando Jesus entra dentro de nós, ele não entra para nos julgar, mas ele entra para nos libertar daquilo que nos aprisiona. Eu disse para ele, a atitude de Jesus foi radical, porque tem coisa na nossa vida que tem que ser radical. Ele virou a mesa, ele quebrou os cambistas. E eu disse para ele, na minha vida, os cambistas da minha alma, tem 22 anos que eu larguei de droga, de prostituição, e tudo isso foi a falência, porque Jesus virou a mesa e eu também virei essa mesa. E eu disse para aquelas pessoas, se você não virar a mesa do pecado na tua vida, essa estrutura do mal vai continuar reinando em você. Então aproveite a palavra de Deus e tenha fé.